Fala pessoal, beleza? Bom, espero que estejam todos bem. E retomando aqui o canal, que tô sem câmera aqui, tô no improviso, mas se esperar a perfeição também não volto nunca, né? Mas, bom, vi várias pessoas com dúvidas por aí, na carreiras nessa área. Várias pessoas me perguntaram também e queriam saber mais ou menos a diferença de um analista para um cientista, para um engenheiro. Então, o foco do canal aqui é mais voltado para ciência e análise, mas trazer um pouco de tudo aqui. E eu tentar passar um breve contexto aqui de como é que é cada profissão ali, pelo menos na teoria, e também a prática, como é que funciona. Isso também, em alguns detalhes sobre isso, né? Mas antes, passar um breve histórico sobre mim, na verdade, porque tem muita gente que às vezes pode acabar caindo de paraquedas aqui no canal, ou às vezes já me acompanha há um tempo também, mas simplesmente não conhece. Não, acabei não falando nada da minha carreira, e eu acho que não tem nenhum vídeo falando disso também, mas beleza. Então, bom, contato com tecnologia desde pequeno. Isso, eu peguei a migração ali pro Windows 95 ali, MS-DOS com Windows 95, não lembro direito cada detalhe, mas essa época eu pegava o computador ali para jogar mesmo, então era lazer, puro lazer ali, mas já tive os primeiros contatos ali. E depois disso aí, durante a adolescência ali, eu cheguei a desenvolver alguns jogos, coisas simples, muitas vezes ferramenta que vem pronta e você modifica acrescentando um plugin ou fazendo um certo desenvolvimento, mas coisa leve, né? Coisas tipo RPG Maker, no máximo você faz alguma coisa ali com JavaScript, você começa a dar uma arranhada ali, modifica um jogo para personalizar alguma coisa específica. Ou então, outras coisas ali, cheguei a fazer algumas coisas em VB também, Visual Basic, cheguei a ter contato com Fortran e outras coisas mais arcaicas, assim. Até mesmo JavaScript não é mais o mesmo, então já mudou muito de lá para cá. Eu acho que é outra linguagem já, não, acho que nem posso mais chamar aquilo de JavaScript, mas tive os primeiros contatos, tive a primeira noção ali de construir um script, ver como é que é uma sintaxe básica. Não entendia exatamente if else, não tinha muita essa noção assim, bem simples, bem básica, mas era só simplesmente gerar o código sem utilização de pacotes externos. Muitas vezes copiava e colava, e isso não tinha, pelo menos na época que eu mexia, não tinha Google, não tinha nada assim. Tinha o KD, não sei se alguém conhece, mas tinha muita revista também de links, de referências de algumas coisas falando sobre tecnologia, tutorial de alguma coisa, documentação era toda impressa, mas a gente sobreviveu também. E, bom, nessa mesma época, eu tô separando aqui também, se eu der uma parada aqui de vez em quando, minha água aqui do lado. Mas beleza, eu tô sem câmera, não dá pra ver os movimentos, mas ok. Durante a adolescência ali também, acabei fazendo algumas Olimpíadas ali, medalhista de física, astronomia e astronáutica. Astronomia e astronáutica foram juntos, na verdade, são duas medalhas. E questão de fazer essas medalhinhas de época de escola, competição, tudo, até chegar na Olimpíada Brasileira e ganhar algumas medalhas também. Mas foi bem interessante, eu gostava muito dessa parte assim, sempre gostei de coisas voltadas para certas coisas de exatas com universo, estudo da física aqui, astronomia ali, mas computação também, então tinha muita relação ali. Hoje em dia eu vejo mais relação ainda, mas na época eu não via tanto. E portanto que eu acabei ficando em dúvida, e essa dúvida eu não sabia qual faculdade ia cursar, não sabia se ia entrar em ciência da computação, não sabia se ia fazer engenharia da produção, que eu tinha pensado na época também. Era algo novo, engenharia de produção, acho que nem existia antes, passou a existir naquela época ali, mais ou menos. E depois, olhando, eu não pensava em fazer física, eu pensava em fazer alguma engenharia, porque pensava em dinheiro e não só em estudos. Eu não fiz errado, mas dava para seguir por esse caminho também, né? Mas vida que segue. E forte influência dos pais, né? Então, forte influência dos pais. Vou tirar essa seta aqui na frente para ele.
faz nessas áreas de direito, advogado, ou uma pessoa, outra no tribunal, você acaba tendo isso como referência. Acabei caindo nessa área também. Por que que eu fui para essa área? Não faço ideia. Mas foi bom estudar ali como é que é construído um estado, como é que... Opa, bati aqui no microfone. Mas beleza. Me empolgo aqui, né? Bom, como é que é a construção de uma lei, por exemplo, como é que é a influência de uma cultura, questão antropológica, essas questões todas aí, a parte é muito bonita, muito filosófica, mas aí chegou uma hora que comecei a ver que cheguei a fazer estágio na época também, minhas primeiras experiências começaram por ali, na verdade. E já tive os primeiros contatos com dados também, mas mais voltada para outras áreas. Só que depois eu explico um pouco mais sobre negócios e dados, mas já comecei ali a ter um estágio, fazer uma coisa ou outra, e ali eu simplesmente via que era uma coisa muito relativa, simplesmente cada um interpreta a lei. Claro que tem algumas doutrinas e tudo, mas cada um interpreta como quer na hora de ter um julgamento, por exemplo. E isso não me agradava, eu gostava de ter alguma coisa um pouco mais exata nisso aí, não que a vida a vida não deixa você exatamente dividir o que é exato, o que é humanas ali, você simplesmente tem um problema e tem que resolver. Mas questão de que a gente costuma dividir em escola, universidade, trabalho, era uma coisa que não era tão exata assim e eu acabei não gostando tanto. Eu tive algumas coisas que eu gostei, cheguei a fazer, depois eu vou contar um pouco mais, mas cheguei a fazer algumas coisas nessa área ali, principalmente tributário, foi bem interessante, mas era a parte onde tinha conta, né, onde tinha cálculo, então acabei largando, então fui fazer outras coisas, e nisso eu fui fazer técnico em logística, na verdade eu olhei o mercado, vi como é que estava, o que eu queria fazer eu não sabia, mas eu queria entrar no mercado rápido ou voltar para o mercado, e eu gostei de um técnico em logística que eu fiz, eu cheguei a estudar o mercado mesmo ali, de ver o que as empresas estavam precisando, como é que funcionava, qual era a importância, por que a gente precisa de logística para cá, para lá, para que serve, né? A supply chain management, e simplesmente isso também está relacionado a dados, está relacionado a estoque, previsão de estoque, séries temporais, e tem tudo a ver com, muitas vezes, econometria, você vai ver estatística, economia, tem muita relação. Claro que não no nível técnico, mas você pega uma MBA em logística, alguma coisa assim nesse sentido, você vai ver algumas disciplinas nesse sentido. E aí, o que acontece? Antes de retomar a parte não tem exatamente uma lógica aqui que eu detalhei que não está exatamente na ordem, eu estou tentando ir para a cronologia, mas tudo bem. E vou fazendo os paralelos aqui. Depois eu fui fazendo administração, entrei em administração e eu simplesmente não gostava de ficar só na teoria, eu queria mexer com a prática também. Então eu fui empreender, abri uma imobiliária, fui para essa área, mercado imobiliário. Fiquei uns 5 anos nessa área, gostei bastante, mas é mercado muito tradicional, né? Mercado muito bom, pensei em inovar várias coisas, dá para inovar ainda, mas ainda é um mercado muito tradicional e simplesmente fiquei até quando deu. E depois eu comecei a me organizar de outras formas para minha vida, para minha carreira. Eu concluí a faculdade, forte influência novamente da família, olhei concursos, olhei outras coisas. E aí que eu simplesmente fui seguindo uma área para essa área pública, alguma coisa assim, você pensa em estabilidade, salário, essas coisas. Ah, a estabilidade não existe. Olha, eu vi existindo, eu vi durante a pandemia, eu vi muitas pessoas fechando a loja, fechando isso, ficando sem emprego, e eu vi pessoas concursadas indo para casa e o salário cair na conta, enquanto isso por meses, sem fazer nada. Claro que depois colocaram trabalho em dia, trabalharam também, mas eu vi existindo, então para mim existe simplesmente isso. Claro que o Brasil quebrou, não existe mais estabilidade, mas aí tá todo mundo na mesma situação também. E eu não julgo quem segue por esse caminho, mas mesmo assim eu ainda tenho um pensamento que é um desperdício de talento, apesar de ter muita gente que é fera nessas áreas, principalmente auditoria fiscal, tribunal de contas, algumas coisas assim, que foram as áreas que eu foquei mais. Então, a minha gestão pública que eu fiz ali na minha pós-graduação em gestão pública foi para a área de orçamento, licitações, controle das contas, essas coisas, e tem fundamentos, então eu acho que não cabe falar muita coisa aqui, mas estou tentando pegar alguma relação ali com dados. Então, você pega uma licitação, você está controlando ali, você tem a base de dados, você vê
simplesmente que tem alguns aspectos que a gente não consegue ignorar, como, por exemplo, Tribunal de Contas ajudam muito a você ter maior controle dos gastos e isso faz com que a população tenha maior retorno e maior controle sobre o que está acontecendo. Isso ajuda a democracia, essas coisas todas. Mas o que eu queria ali de interessante? Pegar uma nota fiscal, muitas vezes, a auditoria está no tribunal contra a auditoria. Pegar uma notinha fiscal, pegar alguma coisa, fazer uma inferência estatística, ver se aquele valor que está batendo é aquilo mesmo, se tem alguma coisa errada, se tem algum outlier, e é isso que me interessava e isso que eu mais me apaixonei por essa área. Claro que não vi isso tão a fundo assim, mas estava sendo cobrado nos concursos e eu gostei. Cheguei a passar em alguns, mas não fui chamado, né? Passar eu passei, mas entrar é outra história. E eu acho que em 30º alguma coisa, e chamaram 10 pessoas, assim, por exemplo. E, bom, falando bastante aqui, até bebendo água aqui em paralelo. Bom, trabalhei com PJ, MEI, já fiz um pouco de cada coisa, consultoria, freelance, CLT, tudo que você possa imaginar. Se tem alguma coisa nova aí que nem existe, já estou fazendo também. Mas acho que é normal, simplesmente não é nem de não me encontrar, simplesmente não me conformar com o mercado, com o jeito como é e sem buscar algo novo. Bom, fui avançando em algumas outras coisas. Eu entrei em mais 2 faculdades, eu senti que eu tinha um gap ali de conhecimento e quis preencher essa lacuna, portanto que e fui para áreas que eu senti que eram áreas importantíssimas ali, que são fundamentos para todos os dados ali que eu estava mexendo, e isso me ajudou mais ainda. Eu já tinha esse conhecimento, claro, mas eu quis melhorar a minha parte teórica e, de repente, não ficar, de repente, com medo de ler um paper e fazer com que aquele paper se torne um produto de dados e aquele produto resolva um problema na empresa, por exemplo. Transformar aquele artigo científico em um produto que resolve um problema de negócios. Isso eu acho que é um desafio incrível, um desafio absurdo, mas é incrível. E aí comecei a buscar 2 faculdades novas ali, estatística e engenharia de software, já estou acabando, já último ano já. E em paralelo fui fazendo várias outras coisas ali, especialização em ciência de dados, engenharia de blockchain, fui fazendo um pouco de cada coisa ali, porque eu gosto muito dessa parte que envolve dados, com coisas novas, tecnologia, e eu fui fazendo muita coisa por gosto, muita coisa não é nem para botar em currículo, simplesmente gostei, pego e faço e acabou. É isso. Portanto que, para ter noção, eu penso fazer uma especialização que eu vi uma vez, ou pós-graduação, alguma coisa assim, em astronomia. Eu vou pegar para fazer quieto no meu canto, nem boto no currículo, mas eu pego e eu gosto. É simplesmente isso. Claro que assim, tempo hábil que caiba tudo dentro da minha agenda também, porque não dá para fazer muita atividade ao mesmo tempo, simplesmente não cabe, né? Tem rotina de casa, tem rotina com academia, cuidar de filha, essas coisas, né? Filha fez 1 ano há pouco tempo, então agora já dá para dormir melhor, já dá para dormir mais 4 horas por noite, então já dá para voltar a gravar pro canal e coisas do tipo. Enfim, por fim, mais recente é a engenharia de machine learning. Eu acho que tá tendo um déficit absurdo de mercado nessa área. Simplesmente tenho contato com muitos cientistas, muitos engenheiros, e vejo eles criando produtos de dados, criando modelos, colocando várias coisas em produção, muitas vezes, mas do que vai para a produção é pouca coisa que eu vejo. Eu não tive... não estou com dados atualizados a respeito disso, não estou com métricas atualizadas, mas a última vez que eu olhei alguma coisa, eu acho que foi por volta de 2023, 2024, eu vi que 20% e 30% dos modelos no mundo, estavam indo para a produção. Normal isso, mas assim, querendo ou não, o modelo é um protótipo, né? Até você transformar em alguma coisa que seja colocado em produção mesmo, para funcionar, é outra história. Mas mesmo assim, eu acho o número muito baixo. O trovão aí, o microfone tá pegando tudo quanto é tipo de ruído, mas beleza. Não tem problema não. Depois eu vejo se eu consigo cortar, se não cortar vai ser mesmo. E simplesmente eu vi que é uma possibilidade ali de uma área que vai me ajudar mais para mim mesmo, nem para
trabalhar como engenheiro de machine learning, eu não sei, poderia trabalhar assim, não vejo mal nenhum nisso. Já fiz muitas funções de um engenheiro de machine learning, mas é mais para poder fazer com que meu modelo não morra, simplesmente não vá para a lixeira. É fazer com que isso vá adiante. E dificilmente eu vejo uma empresa que saiba colocar isso em prática, fazer com que, por exemplo, subir um modelo, e eu vou abordar mais detalhes ali nos próximos slides, mas eu subi um modelo, coloquei ali, tá rodando, métrica tá legal. Ok, métrica começou a cair. Por quê? Aí começa ali, aí volta para a parte da ciência, o que que faz, muda, foi um data drift, foi um model drift, o que que aconteceu e como é que ajeita isso. E eu vejo pouca gente com habilidade para resolver isso. Eu vejo simplesmente muita gente que tira do ar e, ó, não sei, descarta porque não faz mais sentido. E não pensa em mudar o modelo, né, ou ajeitar o que precisa ajeitar, ou então não sabem monitorar, não sabem, às vezes não estão olhando para a métrica correta, e eu acho que essa área é uma área muito promissora para isso. Enfim, vou avançando aqui, deixa eu ver se eu clicar aqui, que eu estou sem o mouse aqui. Bom, carreiras. Estou aqui pro lado aqui. Carreiras aqui que eu vou abordar não são todas na área de dados, tem mais carreiras, mas eu vejo como as principais, ou então, de repente, as principais dúvidas, ou que as pessoas costumam pesquisar mais. Para você terem noção aqui, muitas vezes alguém pesquisa uma vaga para cientista de dados, por exemplo, analista de dados, mas quando vai ver, não vê tantas vagas assim, ou simplesmente são aquelas vagas que estão ali paradas há muito tempo, alguém quer procurar alguma vaga nesse sentido, estou falando. Mas muitas vezes, se você mudar o nome ali e colocar alguma coisa como relacionado à logística, por exemplo, supply chain. Supply chain muitas vezes usa muitos conceitos de machine learning ali, mas que machine learning, às vezes ciência de dados também, são coisas distintas, mas tem as devidas interseções, eu explico melhor daqui a pouco, mas simplesmente não está com o nome de cientista ou de analista, está com o nome de supply chain, por exemplo. E tem muitas vagas assim, muitas vagas para o financeiro, muitas vagas muitas vezes para alguma coisa de auditoria. Você pega essas empresas tipo KPMG, algumas coisas nesse sentido, que vai ver muita vaga assim que vai mexer com dados, mas são outros nomes. Então, trazendo os nomes principais. E são eles, né? Eu tentei trazer na ordem até não de importância, mas na ordem que tem que ter numa empresa antes de você começar a ter alguma coisa. Porque, na verdade, todo mundo quer um analista. Todo mundo precisa de um analista para você fazer algumas análises e tomar decisão. Ok, fazer previsão para frente e tudo mais, você começa a pensar em ciência de dados, engenharia de IA, mas no grosso, a maioria está precisando de um analista. Só que, para o analista poder fazer o trabalho dele, precisam ter os dados. Ou até mesmo para você construir um modelo, alguma coisa assim, você precisa ter os dados disponíveis, esses dados precisam ter uma certa qualidade. Eles muitas vezes não estão muito bem organizados, muitas vezes simplesmente as pessoas não sabem nem qual é a versão mais recente de uma planilha, por exemplo. Às vezes você chega numa empresa, tem 50 planilhas diferentes, qual é a mais atualizada as pessoas nem sabem. E o problema aí tá claro, o problema é falta de organização dos dados. Você, antes de ter qualquer coisa que pense em inteligência artificial, você precisa ter os dados organizados, senão você não vai ter nada. Você vai ter simplesmente algoritmos bons, vai ter as redes neurais mais profundas, vai ter IA generativa, vai ter tudo, mas vai vir tudo horrível. Simplesmente o resultado não vai ser o que espera. E não vai ter magia, não vai ter nada disso. Vai ter simplesmente matemática, que roda por trás, e você encontra padrão nos dados. É basicamente isso. Então, muita gente às vezes confunde, mas acham que vai ter alguma magia ali de colocar os dados de qualquer forma e o algoritmo vai cuspir um resultado bom. E é isso. Vai tomar uma decisão, uma coisa que nenhuma outra empresa enxergue, só aquela empresa está enxergando, e isso aí vai fazer com que tenha um diferencial. Não, se fosse assim, não estaria, o mercado não estaria dessa forma. Mas o machine learning é uma coisa bem específica aqui, bem clara aqui. Posso abordar isso de novo em outros momentos, mas
se for para ficar repetitivo, vai ser a intenção mesmo, mas deixar bem claro, o machine learning ele não ele não cria um padrão nos dados. Ele não vai pegar sua variável target com as suas variáveis independentes ali, suas features ali do modelo, para simplesmente criar um padrão que não existe. Ele vai procurar um padrão, se existir esse padrão, ele vai procurar. Se não existir, de repente aqueles dados não fazem sentido, de repente não tem correlação nenhuma, não tem nada que explique aquele resultado. Então, tem que ir atrás de dados melhores, tem que ir atrás de dados que, de repente, precisa ajustar alguma coisa com pré-processamento, de repente precisa de outras bases e por aí vai, né? Enfim, trouxe aqui, vou detalhar depois, nos próximos slides aqui, cada profissão, cada coisa, mas não estou nem preocupado com o tempo do vídeo também, se ficar muito grande não ligo, vocês botam 2x aí, ou então vou pulando a parte aqui, depois eu vejo como é que eu boto no YouTube para fatiar também, mas ok. Arquiteto, engenheiro, analista, aí analista, pode ser analista de repente de BI também, ou de negócios, não são exatamente a mesma coisa, mas na prática está sendo a mesma coisa, assim, basicamente, que eu tenho visto, tem muitas diferenças, e essas diferenças que eu vejo são de empresa para empresa, não necessariamente pelo nome do cargo especificamente, que na prática não dividem tão bem assim, mas é só para ter uma luz. E cientista também, engenheiro de IA, engenheiro de MLOps ou DataOps, alguma coisa nesse sentido, que tem operações ali de DevOps para dados, né? E a ideia aqui, eu tentei fazer o quê? Tentei pegar uma referência, o que essas profissões fazem, mas com base em quê? Aí eu vejo o seguinte, eu olho para o mercado e vejo que temos várias empresas, provedores de nuvem, por exemplo, pego os maiores ali, AWS ali da Amazon, Microsoft Azure e Google GCP. Pego essas três grandes, são uma referência boa para olhar ali. Questão de certificações, por exemplo. Aí tem várias certificações para cada tipo de profissional. Não tem todos os profissionais que estou listando aqui, mas tem a maioria. E aí, o que essas certificações pedem? Eu fui atrás disso, fui atrás daquela parte de Microsoft Learning, coisas nesse sentido. Eu tenho mais contato com a Microsoft, por isso que acabou usando mais esse exemplo. Mas mesmo assim, olhei todas as outras e a maioria pede algumas coisas que eu trouxe para cá e também é algo que eu vejo no mercado, algo que eu vejo de colegas que trabalham nessas áreas também. E eu vou me basear nisso. Então, sinta-se livre para discordar, sinta-se livre para acrescentar alguma coisa aqui também, que não é regra absoluta, jamais será regra absoluta aqui, e isso pode mudar também daqui a 3 meses, de repente pode mudar e nenhuma ferramenta mais faz sentido, as ferramentas morreram, agora são outras. E também eu vou tentar não focar só em ferramenta, e eu tenho até a playlist aqui no canal que eu tô fazendo aqui, que vou retomar, prometo, eu só tá me organizando na questão de ter filha mesmo no meio desse caos todo, foi uma coisa muito corrida, né? Mas tô vivo ainda. E, bom, a playlist eu tô focando muito em ferramenta, mas no início, e depois eu vou fundamentar melhor com a parte de fundamentos, literalmente. Então, do que precisa para poder trabalhar com dados, não só ferramental, ferramenta pode ser substituída, né? Enfim, vou avançar aqui, deixa eu procurar o mouse, cadê ele? Some. Se tem mais de uma tela, o mouse some. E primeiro, arquiteto, o que acontece? Competências. Essas frases assim de competência, só de competência aqui eu pedi para o GPT para me ajudar a organizar alguma coisa e eu simplesmente tirei uma palavra ou outra, acrescentei outras também que faziam sentido. E só para poder agilizar aqui também. Por que não usar também, né? E competências. Projetar e estruturar arquiteturas robustas para armazenamento, integração e fluxo de dados. Então, pensa que é alguém que vai literalmente pensar na arquitetura, como é que vai ser um design de implementação, como é que vão ser as ferramentas ali, como é que vai ser toda a parte que você precisa. Eu olho até os fundamentos ali, modelar de dados, como é que vai ser, qual nuvem que vai usar, custos dessa nuvem, se vai fazer backup, se vai ter redundância, se não vai ter replicação em outro lugar, se não vai ter, qual servidor, qual região,
e por que usar, por que não usar, calcular uma volumetria de repente. É a função também do engenheiro de dados, mas o arquiteto também faz isso. E governança, governança, segurança, essas coisas, por quê? A gente precisa ter organização, a gente precisa saber o que está acontecendo com os dados em cada momento. Se por acaso eu fiz uma modificação, alguém fez uma modificação na tabela, por que que fez aquela modificação, quando foi feita, porque isso aí, dependendo do negócio, pode impactar muito o negócio. De repente, um cliente mudou de nome, ou de repente uma empresa. Um cliente é uma empresa e a empresa mudou de nome, ou então fez uma fusão. E aí? Você tem registro disso? Você tem a data que ocorreu? Como é que você faz com os casos antigos? Aí você vai começar a se organizar dessa forma, porque senão você simplesmente acha que a empresa saiu do seu portfólio ali de cliente, mas na verdade ela mudou de nome e você não está, você está achando que é um cliente novo, não sei, pode acontecer, só um exemplo. E ferramentas. Ferramentas aqui são exemplos, tem muitas ferramentas, não dá para trazer todas, obviamente, mas são só para ter noção que são as principais assim que vieram na cabeça. Fui colocando aqui algumas, provavelmente eu esqueci, mas ok. Azure Synapse e todas elas são bem parecidas. Redshift também, você deixa eu ver, RStudio, Redshift, Synapse, Talend, todas essas elas fazem umas coisas bem parecidas ali de você simplesmente construir fluxos de como serão seus dados, de onde vão vir, qual arquitetura que você quer ali, se você quer todas as fontes de dados que você tem, tipos de dados, para onde vão, dali vão ter outras camadas, não vão ter, para onde vai depois, como é que vai ser feito isso aí, monitoramento disso também, por aí vai. BigQuery, Snowflake, e Golden Gate aqui, se eu não me engano, acho que a Oracle comprou esses dias aí, não sei se esses dias, sei lá, 2000 garotinho, mas Golden Gate é chato para configurar. Golden Gate, eu acho que tem nem muita gente que usa aqui. Se conhece alguma empresa que usa isso, depois me fala, porque é muito chato configurar isso, mas é uma ferramenta muito boa. Tem Dremel também e botei Git, porque não necessariamente vai mexer com isso, mas precisa versionar. Então, acho que até o analista tem que versionar também, mas eu não lembro se eu coloquei para o analista. E vai depender de empresa para empresa também. Muitas vezes vai ter empresa que não tem esse controle de versionamento, pelo menos não com uma ferramenta voltada para isso. Mas aí vai de cada um, vai de cada estratégia. Agora, Terraforming, para você pensar numa infraestrutura como código, isso não é só para arquiteto, precisa de outras profissões também. De repente, nem faz tanto sentido assim para arquiteto, pode ser que use, pode ser que não use. Aí, mais uma vez, vai depender da estratégia da empresa, dos negócios. E basicamente você automatizar a sua infraestrutura para você colocar alguma coisa na nuvem via código, você deixa programado e aí vai. Se eu não me engano, usa HCL, eu acho que é isso mesmo. Usa HCL, é uma linguagem própria e você consegue configurar quando que você vai ativar ou desativar algum cluster, alguma coisa, e é mais essa ideia. E eu não vou falar todas as ferramentas aqui, Snowflake é bem parecido com Databricks, não sei se alguém conhece, mas ali você tem várias aplicações ali dentro também, mas você tem simplesmente toda a infra que você tem que configurar uma nuvem, você já tem na sua mão ali, muitas vezes arrastando o mouse ali, aquele padrão Windows, e muitas vezes tem uma query ali pronta que é coisa simples, mas também tem várias limitações, como todas as ferramentas vão ter limitações. E você não vai ter gráficos super robustos, não vai ter dashboard nem nada para isso, mas o foco não é esse. É que no Snowflake você consegue ter um monitoramento ali, eu coloquei aqui, né, nesse arquiteto, é porque eu achei interessante a parte de monitoramento que você tem quando você faz algumas transformações, o que é que aconteceu com o dado e tudo mais. Agora não sei nem qual parte que fica ali da ferramenta, mas sei que tem isso e eu achei interessante. E, bom, vou muito a fundo em cada ferramenta não, só para ter uma luz aqui. Agora, um engenheiro de dados e competências. Construir pipelines, tem que construir pipelines, o pipeline tem que ser escalável. Você tem que pensar, aí entra o papel, é papel do arquiteto também, mas também eu acho que faz mais sentido para o engenheiro. Você tem que pensar se vai colocar uma redundância nesses dados, se você vai colocar esses dados de forma distribuída, se você vai, como é que vai configurar os clusters ali,
tem muito a ver com custo também para a empresa. Você vai precisar ver quanto que custa cada cluster, quanto de memória vai ter cada uma, se vai usar uma infraestrutura serverless, se não vai, porque você vai precisar ver se você quer configurar tudo na mão ou não, se vai ser on-premise ou se vai ser tudo na nuvem. Você vai organizando dessa forma. E, enfim, eficiente para aquisição, processamento, armazenamento dos dados. Isso, para você ter consistência nesses dados, você ter tudo integrado, você ter tudo funcionando para você poder entregar para os analistas, cientistas e por aí vai. Vou pular para fundamentos igual eu fiz no outro e depois volto para ferramentas. Acho que foi melhor, não sei. ETL e LT, simplesmente você vai usar um data lake, você vai usar um data warehouse tradicional ali, se você simplesmente pega os dados, coloca num repositório e tira ali, depois transforma de acordo com a necessidade, ou se já transforma ali e faz a carga depois, né? Enfim, para você ter noção, assim, noções que você tem que ter. A ideia do fundamento aqui é o que você precisa conhecer de fundamental teórico ou de alguma coisa que seja independente de ferramenta. Ter a noção mesmo dos fundamentos que você precisa para essa área. Não sei se ficou claro, mas tentei ser mais claro possível. E vamos lá. Processamento distribuído, ter essa noção de várias máquinas trabalhando como se fosse uma. Você ter essa replicação desses dados ou tolerância a falhas e por aí vai. Big Data vai ter que trabalhar com isso, segurança, escalabilidade. E uma coisa importante que eu coloquei aqui é que muita gente acha que o foco do engenheiro é fazer query. E não é fazer query, não é ver quem faz a query mais bonita, quem faz a query mais rápida. Claro que você tem que otimizar as queries, mas por causa de custos. E a ideia é você atender o problema de negócio que a empresa tem e ajudar as áreas a tomarem decisões. E você pode fazer isso otimizando uma query? Pode fazer sim. Mas as queries têm que fazer sentido, os resultados têm que fazer sentido, os relatórios precisam ser relatórios que vão ser úteis e tudo bem estruturado para que os trabalhos de outras funções possam seguir. A ideia é essa. Ferramentas. Ferramentas. Só pegar uma água aqui. Aí, se deixar, eu falo bastante aqui. Ferramentas. Spark mais para processamento distribuído. Hadoop você pensa mais nesse ecossistema distribuído também. Sistema de arquivo é diferente, HDFS e tudo mais. O Scoop, coloquei o Scoop aqui porque o SQL com Hadoop ali você sempre tenta estruturar os dados, né? Você sempre tenta colocar uma estrutura nesses dados. Então, o Scoop ajuda bastante você a organizar isso, você integrar seu MySQL com Hadoop, algo do tipo, um Postgres, alguma coisa assim. E acabei não colocando SGBD nenhum, mas coloquei SQL e NoSQL aqui, que a ideia já tem um SGBD incluído ali, né? SGBD assim no sentido tradicional, que pelo menos que eu conheço. NiFi, né? NiFi eu acho que é a Apache também. É um canivete suíço, praticamente isso aí. Você simplesmente define todos os workflows ali dentro, tem um Hive também, Big Data, pensando nisso, Kafka, Airflow, tudo para poder organizar nos fluxos desses dados. Databricks, Data Factory também é bem parecido com essa questão de fluxo. Databricks, você tem seus notebooks ali para trabalhar e você organiza seus clusters, você simplesmente monitora seus ambientes, você consegue ter um versionamento ali, você consegue fazer com que tenha um machine learning ali também, você consegue fazer várias queries, construir suas feature stores ali para poder trabalhar os modelos depois e qualquer conceito também, só uma observação, qualquer conceito que alguém não conhecer aqui pode deixar no comentário, pode deixar alguma coisa, pode comentar. Isso eu trago mais detalhes depois, se fizer sentido também. Muitas vezes não é muito foco porque às vezes são coisas assim simples para mim, mas às vezes não são tão simples assim para quem está vendo, ouvindo. E pode perguntar à vontade, não tem dúvida ruim. Então, se tá com alguma dúvida, eu não conheço nada que você está falando até agora, beleza, já tive dúvidas assim também, mas é normal. Snowflake, aqui também,
já falei, bem parecido. E Python, assim, linguagem de programação ali. Tem o Spark que eu botei ali também, mas também é uma linguagem, né? Mas Python, Java, Scala, ali que você precisa ter escalabilidade, você precisa pensar em... Literalmente, a linguagem de Scala até tem esse nome, que é mais rápida mesmo, é mais eficiente para essas coisas. Python, geralmente você faz muitas coisas ali, muitas coisas são bem simples para tratar, mas as outras ferramentas são mais robustas para você trabalhar com dados mais volumosos. E geralmente essas ferramentas são feitas em Java. Então, elas se comunicam muito bem. Claro que assim, vai depender da versão do Java. Eu, até pouco tempo, não passava do Java 8, porque senão ia quebrar tudo. Já estava no Java 20, eu não passava do 8 ou do 11, porque senão ia quebrar todos os meus ambientes. Mas tudo roda em Java, é uma coisa maravilhosa. Outra coisa é o Linux. Só é trabalhoso para configurar o Java, só é demorado, né? Mas é uma ferramenta muito boa, uma linguagem muito boa. Linux, não vou falar exatamente na ordem, mas o Linux aqui, só uma observação. Eu acho que, na verdade, todas as profissões aqui precisam conhecer pelo menos alguns comandos simples ali, mas o engenheiro não pode viver sem Linux e sem Docker. Eu botei Docker aqui, eu acho que nem botei, mas tem que acrescente aí. Tem que ter um Docker também. Ah, não, botei sim no final. Tem que ter um Docker, tem que ter um Linux, tem que ter Kubernetes ali também, ali do lado, Git, porque você precisa muitas vezes fazer coisas que vai usar uma ferramenta, vai usar o Airflow, por exemplo. Você quer configurar um Airflow, quer configurar um Azure Function, por exemplo, fazer uma API Serverless ou qualquer outra coisa do tipo, que seria o Lambda na AWS. Aquele cron ali que você configura, como que vai ter o seu schedule de dia, hora, semana que você quer que rode seu script e tudo. Muitas vezes é feito em Linux, então você conhecer pelo menos a sintaxe já ajuda em muitas coisas. Saber criar um diretório de pasta, não ter medo de terminal, fazer as coisas em máquinas que muitas vezes não vão ter nada além de um terminal e vai ter que olhar os dados por ali. Simplesmente isso, para poder otimizar recursos e tudo mais. Não é geralmente habitual para o analista, nem para o cientista, mas é muito útil, muito prático para o engenheiro. DBT, botei Airbyte também. DBT, essas ferramentas são mais para ferramentas de integração. Golden Gate aqui, como eu tinha falado também. Golden Gate eu acho que é aquela ferramenta que, quando eu falo que é chata, é porque você integra tudo. Você integra um SAP, por exemplo, com um banco de dados na nuvem. Se você quiser, você pode fazer muito mais coisa também, mas ele é bem chatinho de configurar mesmo. Porque, assim, não tive muito contato também. E ele é mais antigo, mas ele é uma ferramenta muito boa. É uma ferramenta que não tive muito contato, mas é muito útil. Se alguém for usar, eu não vejo muita empresa usando. Então é uma das ferramentas que eu menos tenho contato aqui. Terraform novamente, por aí vai. Deixa eu passar para o outro aqui, peraí. Isso, analista. Competência. A voz quase que falha aqui, beleza. Transformar os dados, transformar isso em insights, e esses insights precisam ajudar aos times ali, tomadores de decisões, ou gestores, a tomarem decisões. Você precisa fazer com que uma métrica, um indicador criado, vire uma ação na empresa e tenha um resultado. A ideia é essa. Agora, fundamentos. Fundamentos, ou não, dessa vez eu vou inverter. Vamos para a ferramenta primeiro. Python, tem que ter Python, SQL, NoSQL, Excel, acho que vai ter que ter, mesmo que eu coloco o Excel aqui, mas não necessariamente precisa do programa Excel. Pode ser o programa aqui, por exemplo. Eu não uso Excel aqui na minha máquina pessoal, pelo menos. Eu uso um que é da Xiaomi, sei lá, um que era gratuito, peguei, usei, tem planilha ali também. Mas o foco não é esse. O foco é você poder trabalhar com arquivos formato CSV, XLSX, pode usar outras ferramentas também. Eu uso o Sublime muitas vezes para arquivo CSV. Mas o Excel é uma ferramenta que você muitas vezes quer fazer alguma coisa simples, você usa algumas fórmulas ali e já resolveu. Você quer agrupar seus dados, quer fazer um negócio bem simples, atende muito bem também. Agora, dependendo do volume de dados, não adianta tentar usar, não vai nem carregar. E
se não me engano é 1.048.000 linhas, alguma coisa assim. Passou disso aí, acabou o Excel. Então, não se limitar a isso, né? Você usar outras ferramentas. E coloquei apenas Python, mas pode ter um R, pode ter uma outra ferramenta analítica que eu coloquei, é o SAS também, é a ferramenta proprietária, mas é muito simples também, é muito útil. Você usa queries parecidas com comandos ali, parecido com SQL, não tem muito mistério. E você faz relatório, você faz tudo ali. A diferença é que, por ser uma ferramenta proprietária, se você tem algum problema na empresa, você pode chamar um engenheiro dessa empresa, da SAS e do site, né? do programa SAS, e simplesmente ir na sua empresa para ajeitar. Você pode fazer isso aí. Se for open source, você não tem essa possibilidade. Tem que se virar. É claro que sempre tem a comunidade para ajudar, mas muitas vezes, né, não dá. E ferramentas aqui de data viz, Power BI, Looker, Tableau, claro que tem outras também, mas essas aqui são as principais. Eu acho que a que mais vejo sendo usada por aí é o Power BI. Tableau, muitas vezes, eu acho que foi até comprado pelo Salesforce. E bem parecido, não tem muita coisa de diferente. Vai mudar menu, vai mudar onde encaixa cada coisa. Looker é o antigo DStudio. E há quem ama, há quem odeia, mas a ideia é você colocar uma visualização nisso. E aí o que acontece? Vamos para os fundamentos. Tem que ter estatística, não adianta. Tem gente que acha que é só construir dashboard e está muito longe disso. Primeira coisa, até mesmo para você construir um dashboard, você quer construir um gráfico, você precisa saber o tipo de dado que aquela coluna representa para você colocar um gráfico adequado. Senão, não vai fazer sentido. Então, simplesmente colocar seus gráficos vão melhorar se você tiver mais noção do tipo de dado que está lidando ali na coluna. Se é numérico, se é categórico, isso vai influenciar muito. Se é uma variável contínua, se não é, por aí vai. E não é só olhar média, mediana, essas coisas. Você precisa saber olhar uma curva de distribuição. Você precisa entender se está tendo normalidade, se não está tendo normalidade, quando que é skewness, curtose, como é que está ali, para você ver como é que está a cauda, se está achatada, se não está, como é que está a simetria. Você precisa entender isso, precisa entender se tem outlier, senão você vai ser só mero replicador ali de código e se tiver código, né, muitas vezes eu vejo que não costumo usar tanto, mas se você só arrastar e colar, criar gráfico, você não está fazendo uma coisa muito complexa que não será substituída também, né? Porque isso aí, se for fazer só isso aí, você automatiza depois e acabou também, né? Então, até tem gente que fica com medo de inteligência artificial e tudo mais, vai roubar o emprego. E vai roubar emprego mesmo de quem não se aprimora, de quem não faz nada além de replicar uma coisa que tem um manual falando como é que faz, ou uma coisa muito simples assim, sem usar muita cabeça. Usar a cabeça dificilmente vai substituir. E mesmo assim aí vai entrar um pouco na filosofia da coisa, mas só abrir uma pequena tangente aqui, que tem até um caso curioso ali da época do Ford, época dos carroceiros com Ford, né? Porque as pessoas brigavam muito, que os carroceiros brigavam muito que iam perder o emprego, que a Ford estava vindo, colocando o carro motorizado, não precisava mais de carroceiro e tudo mais. As pessoas iam dirigir sozinhas. E quem ficou ali parado? Os carroceiros ficaram parados. Isso aí, bom, realmente foram perdendo emprego. E você tem uma situação mais complexa do que isso, mas aqui aconteceu dessa forma e não foi imediatamente também, né? Tem vários efeitos, mas só para fazer um breve resumo aqui, dentro no parênteses aqui que eu abri. Mas depois disso, os carros motorizados ali, a roda era de madeira, batia na pedra, quebrava, precisaram pensar numa borracha, precisaram pensar de repente uma roda metálica, aí depois você colocou borracha, surge uma indústria de borracha, tá tendo problema, sempre vai ter problema. Aliás, toda vez que você automatiza alguma coisa, dá um problema novo. Então, nunca vai faltar trabalho, né? Pode ficar tranquilo. Você vai lá, foca em oficina de manutenção, você precisa construir oficinas, e por aí vai, até ter parte
de computador de bordo, parte elétrica, e várias outras indústrias surgiram em torno disso. Então, veio uma coisa nova que tirou o emprego ali, um emprego que não precisava mais, as pessoas não queriam mais usar aquele serviço, e vários outros novos surgiram. Agora, a questão é, até uma coisa complicada, quais são esses novos mercados? Muitas vezes as pessoas não querem olhar para isso, mas muitas vezes também não são tão óbvios, muitas vezes tem um certo tempo para existir, mas vai dar tudo certo, é só não parar de estudar. Enfim, storytelling e comunicação. Aqui, nem sei se eu abordei tudo estatística, mas a ideia era essa mesmo, tá? Não precisa ser estatística avançada não, estatística básica já atende muito bem. Agora, storytelling e comunicação, por quê? Você precisa saber construir um relatório, você precisa fazer com que, de repente, seu dashboard mesmo, precisa fazer com que as pessoas não tenham dúvidas, precisam fazer com que as pessoas olhem aquilo e a partir daquela métrica, a partir daquele gráfico, a pessoa tome uma decisão e seja assertivo, e melhore aquele resultado, ou não melhorou, por que não melhorou. Isso precisa ser muito transparente. E precisa saber contar a história ali, porque, por exemplo, você pega o dashboard mesmo, tem um formato específico para você colocar os gráficos ali, cada posição influencia. Porque o olho humano, geralmente a gente olha em Z para a tela, a gente olha da esquerda para a direita, depois corta pela diagonal e olha formato de um Z mesmo. Você posicionar bem os elementos nessa tela, na ordem que você quer que veja, vai dar diferença ali na relevância do que você quer transmitir. Então, você tem essa noção, já ajuda muito. Questão de cores também, muitas vezes impacta também, não vai colocar cores muito chamativas, coloque cores neutras, simples, e veja a paleta de cores, veja ali as tagzinhas ali do hexadecimal, como é que é. Você pode configurar isso, dá para configurar várias formas, e ter essa noção. E também saber falar com equipes técnicas e também equipes não técnicas para você poder transmitir o que você quer. Que isso é um diferencial absurdo, você saber fazer essa ponte. E eu acho que falei um pouco dos outros também, mas a ideia é essa. Conhecimento de negócio também é muito importante. As outras áreas precisam conhecer bem, mas na analista aqui ele tem muito mais contato com a área de negócios. E a área de negócio é algo que você pode atuar no mercado financeiro, no mercado do agro, com imóveis, ou área médica, mas você precisa saber, conhecer bem ali o negócio, e isso vai te ajudar a extrair insights melhores, a construir métricas melhores. Isso vai te ajudar a se desenvolver mais nessa área também. Bom, cadê? Perco a seta toda hora, mas ok. Cadê? Peraí. Bom, cientista. Competência. Resolver problemas complexos por meio da modelagem estatística e extrair esse valor ali dos dados. Bom, ferramental também. Python, eu acho que uma das mais usadas, pelo menos uma das mais simples ali para dados. E R precisa, assim, se souber só Python, já atende muita coisa. Muitas vezes, quando eu falo em foco em fundamentos, é por isso. Python tem um paradigma de programação orientada a objetos. Se você troca para um Java, C Sharp, você vai ter que sofrer um pouco para quando mexer com herança de classes ali e tudo mais, mas você vai ter a noção de o que é um objeto, como é que é uma classe, o que é uma função. Você vai saber se organizar ali e vai saber se virar. Então, você sabe bem o paradigma, você sabe o fundamento que tem por trás dessa linguagem, você se vira. Mesmo que saiba só uma ferramenta, mas que saiba bem. Mas o ideal é você ter mais noção de outras. E é a mais utilizada, mas é importante conhecer outras. R é uma ferramenta muito boa para estatística. Foi feito por estatístico. E Spark, você simplesmente quer trabalhar com muitos dados. Não adianta tentar mudar a biblioteca do Python ali. Às vezes Polaris ajuda, mas Polaris, se não me engano, foi feito em Rust. Eu não coloquei, falando nisso, não coloquei Rust aqui, mas não está sendo muito usada ainda, mas pode colocar no leque de aprendizado também, se quiser, mas é claro que assim, foca numa só, se desenvolve, e depois o resto fica muito mais fácil. Mas Polaris ajuda,
muito rápida, mas você quer trabalhar com ambiente distribuído, quer trabalhar com dados mais robustos, Spark. E Java, C++, coloquei também para algumas coisas um pouco mais pesadas de computação, de repente você precisa. E Excel, você não vai fugir, vai ter... muitas vezes você vai resolver um problema ali com uma planilha simples, como eu já falei, não vou ficar repetindo muita coisa, mas a ideia é essa. TensorFlow, PyTorch, outras ferramentas que... Deixa eu ver, eu acho que eu posso chamar de framework, né? São frameworks, né, que você simplesmente vai conseguir trabalhar com redes neurais, vai conseguir trabalhar com algoritmos mais complexos ali, mais robustos, né? Databricks também agiliza muito o seu trabalho. SAS, eu falei, Scale, no Scale, ok? Docker, cientista precisa saber Docker. Então, para iniciar a carreira ali, é claro que vai depender do nível da vaga ou da senioridade, mas você tem que saber organizar seus ambientes separados e isolados ali para não dar problema em outras aplicações. Então, você vai usar a sua máquina ali para fazer um projeto ou outro. Muitas vezes eu mesmo faço aqui sem me preocupar com isso, até porque no Windows é muito chato configurar o Docker, mas dá para configurar. Você vai colocar um Linux por trás rodando, mas é a vida. E eu falo isso porque no Windows tudo é mais difícil para você programar. Para você desenvolver alguma coisa, você tem que baixar uma coisa, que baixar outra, que instala um plugin, que instala outra coisa. No Linux você dá uma linha de comando, o Linux, como eu falo aqui, ambiente Unix, na verdade. Se eu tiver um Mac, usar linha de comando, também resolve. Mas o Linux é porque questão de preço mesmo. Você não vai pagar 20 mil no Mac, você pode, tem uns mais baratos também, né? Mas geralmente você tem um terminal e você quer ajeitar esse terminal, quer organizar tudo. Linux precisa, Linux é vida e ele funciona tudo funciona. Git também tem que ter, você tem que se organizar. Você pode separar por pastas ali, versionar, pode fazer isso também, mas mais fácil ter um Git ali que você consegue voltar no tempo se precisar de alguma coisa. E é isso. Fundamentos. Aqui, às vezes quando eu pauso aqui é água, tá? Eu falo 3 horas direto e não bebo água, peraí. Depois eu tento ver se eu consigo cortar isso aí. Se não cortar, você passa pra frente aí com a setinha, mas é coisa rápida. Enfim. Fundamentos. Estatística avançada. Você precisa conhecer melhor ali os dados, não ficar só nas principais medidas de tendência central, você avançar mesmo, conhecer mais detalhes que construíram esses algoritmos de machine learning. Muitas vezes o algoritmo, quando vai ver, é estatística. Então, dependendo do algoritmo, né? Mas a maioria é modelo estatístico. Aí, tem uns que não são exatamente modelo estatístico, mas a maioria é. Então, eu quero trabalhar com ARIMA, por exemplo. Feito na década de quanto? 70. Quero trabalhar com ARIMA, 50 se duvidar. ARMA, ARIMA, SARIMA, SARIMAX. Quero trabalhar com alguma coisa assim. Claro que você pode só replicar o código, ver o efeito, ver se melhorou, ok. Mas você precisa, mas você é cientista, você quer ser um cientista, você precisa entender o que você está fazendo, qual é o impacto que tem no modelo, qual é o impacto que cada variável tem no modelo. Você precisa saber disso e quanto que impacta nesse modelo. Porque se você tem uma variável X X só de exemplo, né? Mas você tem uma variável X, vamos supor que seja, sei lá, compra de alguma coisa específica na empresa, compra de algum produto. Se os clientes fizerem mais dessa variável X ali, será que melhora a compra desse produto? Será que não melhora? Quanto que melhora de compra? Quanto que melhora? O que eu faço? Dou um desconto? Não dou desconto? Quanto que eu dou de desconto? É importante conhecer por isso. Então, você vai aqui, você vai fundo aqui, que tem muita coisa aqui, tem muita teoria, você quer pensar, de repente, alguma coisa ali, inferência, não só a parte descritiva, mas uma coisa de inferência, você quer usar um Monte Carlo, quer usar alguma coisa assim, é importante conhecer algumas coisas mais, assim, são mais pesadinhas, mais ali, de repente, trabalhar com textos ali, LDA, alguma coisa assim, aquele Latent Distributed Allocation, e
E várias outras coisas. Mineração de dados, é estatística aquilo lá. Minerar dado é estatística pura, por aí vai, né? Enfim, matemática tem que ter, porque machine learning é matemática. Não tem mistério, não tem magia. As pessoas acham que vão apertar um botão e vai soltar, vai fazer a carinha do Mickey na tela ali. Não é assim que funciona. Pode fazer, mas é a matemática fazendo os pixels na sua tela. Tem que conhecer, não adianta. E aqui, a matemática, não precisa saber toda, claro, mas você tem que ter alguma noção ali de matrizes, de álgebra linear, espaço vetorial, como é que você faz os cálculos, geometria analítica de repente, geometria mesmo tradicional, ali, se precisar de alguma coisa. Você precisa saber, seno e cosseno, eu cheguei a usar muito ali para séries temporais, por exemplo, para olhar a sazonalidade. Então, queria fazer previsão de sazonalidade, precisava fazer uma função sinusoidal. Então, seno e cosseno, isso aí. Tem que ter pelo menos a noção para saber o que você está fazendo. Que você quer ver se vai ter um pico de sazonalidade, quando que vai ter esse pico, tendência, que olhar a tendência. Então, não usa geometria analítica para tendência, mas você vai usar, de repente, colocar ali uma regressão linear, mas, de repente, você não vai fazer exatamente linear, porque pode ser que não seja. Então, você tem que acrescentar alguns graus de polinômio, fazer aí quantos graus você vai colocar, vai ter que fazer teste. Você acrescenta uma regressão ali com polinômios e 2 graus, 3, você vai testando. Tem que entender isso. Tem que entender derivada. Você tem que... A variação que tem uma curva, quando que vai fazer a curvatura. Você tem que ter essa noção, pelo menos. Quero fazer derivadas parciais ali, que você tem que entender o que está acontecendo com o seu gradiente. Pô, tô perdendo meu gradiente aqui, tô fazendo com que a gradiente caia muito e tá fazendo com que meu peso fique muito próximo de zero, tá mudando meu modelo, tá causando alguma coisa aqui. O que eu faço? Como é que eu vou mexer aqui? Você pode mudar a estrutura do algoritmo, a arquitetura do algoritmo, mas você tem que entender o que está fazendo. Enfim, é isso. Tem mais coisa também, né? Mas, ok. Metodologia científica, né? Porque cientista não deixa... Cientista da palavra, cientista de dados não é enfeite. Tá fazendo ciência. Você precisa usar metodologia científica. Você precisa validar suas hipóteses. Você tem que saber fazer seu teste AB ali, saber fazer cada decisão que você tomar tem que ser com base em dados. Você não vai agir por achismo. Não existe isso. Existe dados, tem conhecimento de negócio envolvido. É por isso que eu coloquei ali também. Tem que ter conhecimento de negócio, ou tem que estar próximo de alguém que sabe muito bem. E você tem que absorver isso com o tempo também. Mas tem que ter essa noção de metodologia científica, como é que você está fazendo questão de... Como é que você está separando? Vai fazer seu teste... seu teste AB mesmo ali, quer fazer uma coisa nesse sentido. Como é que você está separando isso? Você está randomizando esses dados? Como é que você está fazendo a seleção disso? Como é que você está avaliando? Eu quero fazer teste AB. Se eu quiser fazer teste com mais de uma ABC, por exemplo, posso fazer? Pode, né? Vai cair seu desempenho, né? Vai ser triste para você conseguir chegar em alguma coisa mais assertiva ali, né? O ideal é pegador de variáveis isoladas e testando uma por uma com certo intervalo de confiança. Quanto que é essa confiança? Como é que eu faço para chegar nisso? Como é que eu faço para avaliar outras coisas aqui? Então, é entender isso. Enfim, entender o que está fazendo. Você precisa conhecer algoritmo e estrutura de dados. Não adianta. Você quer fazer para melhorar mais mesmo seus códigos, para melhorar a parte da computação, porque ciência de dados também é computação. E você precisa conhecer uma busca binária, você precisa conhecer a complexidade do algoritmo. Ali, tô usando... vou de novo no... Só beber uma água, peraí. Pronto. Você quer fazer exemplo das séries temporais que eu usei há pouco tempo, um modelo Transformers. E Transformers geralmente é para texto, para imagem, mas eu usei para séries temporais. Quis ver se dava para usar. Procurei uns papers, usei, apliquei e vi que dava. Ok. A complexidade estava de ON². Ok. Estava percorrendo cada um. Quero fazer alguma coisa a longo prazo. Uma rede neural LSTM estava performando melhor, né? A long short term memory, eu acho que é isso. Ele estava performando melhor. Como é que uma rede neural assim, um pouco mais... Não é antiga, né? Mas um pouco mais tradicional ali, já
E por que que usei também? Só tentar, não vou detalhar tudo, mas por que que eu usei? Porque ela lida muito bem com essa perda de gradiente, né? Esses ventos de gradiente. Então, tem um longo prazo, tava dando um gradiente, tava indo muito para baixo, o peso vai muito para baixo, o LSTM ele abre os gates que você não perde isso. Então, você consegue manter. Mas a performance estava muito boa, mas eu quis usar um modelo mais robusto ainda para melhorar mais. E a complexidade ao quadrado estava muito lento. Meu algoritmo, na hora de fazer o encoder e decoder, ele tem a parte do positional encode com aquela parte de softmax ali que tá ali dentro. Estava muito pesado. O que eu fiz? Procurei outros algoritmos transformers também, baseados em transformers. Encontrei uma lá que era com sparse probe, que eu simplesmente não usava percorria todos os dados ali daquela matriz ZKV, alguma coisa assim. Mas não percorria todos. Eu simplesmente fazia com que fosse percorrer as mais importantes ali dentro. Usava a mesma ideia de self-attention para percorrer só as mais importantes. Isso aí já fez a estrutura do algoritmo cair de ON quadrado para O log de N. Isso já caiu bastante, já melhorou muito o tempo de implementação. Então é entender como é que você faz para mudar isso e melhorar um tempo de desempenho de alguma coisa. E é isso, é essa a ideia, é o fundamento. Né? Enfim, experimentação, você vai experimentar muito. Storytelling, saber contar história. Saber contar história é difícil, não adianta achar que é fácil, mas é prática. Então, até hoje tem minhas falhas ali também, é normal. Se duvidar, às vezes estou falando aqui, alguma coisa ficou confusa, porque às vezes o público que está ouvindo não até a parte da comunicação está nesse meio. Às vezes o público aí, você do outro lado, não entende nada, não tá vendo pela primeira vez. Eu estou falando algumas coisas que podem parecer muito avançadas, não sei, ou pode parecer muito simples para quem já conhece muito, não sei qual é o público, mas a gente vai tentando nivelar aqui. Por isso que eu não vou entrando muito em detalhes, mas também não dá para simplesmente cuspir aqui no slide e passar a setinha aqui. Mas a ideia é essa. E é isso. E transformar todo o negócio da empresa por meio desses insights que são extraídos. Vou tomar muito tempo aqui também não, tem mais duas aqui. Mas não vou demorar não. Enfim. Engenheiro de IA. Ele ou ela, né? A engenheira também. Competência é desenvolver modelos um pouco mais complexos ali. Eles são mais complexos. Eles envolvem trabalhar com textos, visão computacional e coisas que exigem mais performance. Por isso que eu coloquei o C++ aqui, porque o C++ vai ajudar muito a reduzir esse tempo de rodar um algoritmo ali. E usa muito C++, Python. Vai ter sempre Java, Scala, isso aí sempre vão ter que ter, vão ter que estar no centro de utilidade. Acrescentei também, não que o cientista também não faça, como cientista eu faço isso, mas Vertex AI, Azure Machine Learning, SageMaker, da AWS e tudo mais, são nuvens ali, né? Você tem os seus ambientes ali, tudo na nuvem, e você vai organizando os registros, você vai configurando tudo, toda hora encosta o microfone. Okay. E você vai organizando na nuvem e vai ficando uma coisa mais automatizada para você implementar, colocar ali, ter um servidor sem ser o servidor da sua máquina funcionando, você tem um servidor para rodar isso também. Muitas vezes sua máquina não aguenta, então você tem que provisionar máquinas mais robustas. E aí, para isso, você pode usar uma nuvem, que é uma aplicação, muitas vezes, mesmo que seja cara, assim, muitas vezes é muito mais barato que você comprar máquinas e máquinas só para fazer um modelo ou outro. Então, são estratégias ali que você vai adotando. De repente, você organiza separa algumas máquinas ali com GPU, para você aumentar isso, aumentar o tempo de processamento, vai usar muita coisa de placa de vídeo. Você configura, paga alguns dólares ali, constrói seu modelo, o modelo está construído, pegou, ok, desativa as máquinas, desligou e pronto. Você não tem custo de colocar a máquina na sua empresa, no seu escritório. Você simplesmente usa uma nuvem, paga um recurso, de repente dá $20, $100, resolveu o seu problema, está criado o modelo e é isso, aí fica lá. E aí o seu modelo está criado, você gerou o seu arquivo e você vai rodando de tempos em tempos. E fundamentos. Tem que ter estatística, vai ter que ter sempre aqui também. Matemática também, um pouco mais avançada. Então, pensou em
visão computacional já colocou matemática num nível um pouco mais elevado. Porque aqui a gente vai trabalhar muito com matriz de pixels. Você vai ter que... Opa, volta. Barrei no touch aqui do negócio. Você vai ter que trabalhar com ideia de pooling, CNN, rede convolucional. O cientista também faz isso. Mas é um pouco mais o foco do engenheiro de IA. Estão separando um pouco mais, porque estava muita coisa para uma pessoa só. Mas, ok. Tem gente que faz todas essas profissões aqui, tem gente que faz tudo aqui. Então, vai depender da empresa aqui. Isso que eu estou falando na teoria. Mas ok. Algoritmo, estrutura de dados, precisa, computação distribuída e por aí vai. E a última aqui, engenheiro de MLOps. A ideia é automatizar e gerenciar o ciclo de vida dos modelos ali. Life cycle do modelo. Você tem que ter essa noção, que aqui eu vou lá para fundamentos. Ferramentas, já falei todos aqui, só não tinha falado Jenkins, não falei, mas faz a mesma coisa ali também para CI/CD. Essa ideia, essa pegada. Mas já falei um pouco delas aqui, eu só coloquei para ilustrar que cada um faz mais ou menos. Tem o MLflow também, MLflow. E para você organizar seus modelos, ver como é que eles estão performando. Databricks também faz isso, tem outros que também fazem, e a ideia é essa. E o que acontece? Fundamentos. CI/CD, aqui a ideia é voltada para machine learning, né, para software, mas sim para machine learning. Monitoramento dos modelos, aqui você precisa ter a ideia de quando que o modelo driftou, ou se os seus dados driftaram. Então, o conceito de mudou o padrão, basicamente isso. Você tem um padrão de consumo até a pandemia. Os clientes agem de uma forma. Veio pandemia, ficou do mesmo jeito? Mas alguns padrões mudaram. E mudou como? Como é que faz? Como é que monitora? O que eu coloco de variável? O que eu tiro de variável? É isso. É você saber quando que você acompanhar, ver se suas métricas estão performando bem ou não, se estão caindo. Você vai decidir ali quanto que é tolerável da sua métrica cair, quais são as métricas mais importantes e tudo mais. Isso o cientista te passou já e resolveu. Então, aqui até que eu estou fazendo aqui na pós de MLOps, como cientista, cria o modelo, faz experimentação, faz tudo que tem que fazer, versões e tudo, entrega para o engenheiro. O cientista faz todo o protótipo. O engenheiro coloca isso para funcionar. O engenheiro não vai ficar vendo qual algoritmo é melhor, qual que não é e tudo. Ele simplesmente pega, muitas vezes o engenheiro de dados faz isso também. Ele simplesmente pega, olha, são essas versões? Ok, vou usar essas versões aqui. E é claro que o cientista vai ter que entregar as versões certas, né? Um ambiente bem organizado, por isso que precisa saber qual versão está usando, separar os ambientes, isolar tudo certinho. Tem um Docker ali, pô, perfeito, porque você já consegue integrar tudo, você simplesmente vai replicando sua imagem, você pode usar, de repente, até aquele watermarker também para poder saber quais versões cada pacote você usou. Isso já ajuda muito. Enfim. Life cycle ali, eu acabei falando já, a ideia do ciclo de vida do modelo. A infra, precisa saber qual infra vai usar, computação distribuída ali também, se vai usar ou não. Se vai ter um site da Amazon, por exemplo, ali, ele está fazendo uma questão de recomendar um produto. Aqueles produtos todos ali que estão aparecendo, aqueles bancos de dados ali, não estão só uma máquina, são várias máquinas diferentes que funcionam como se fosse uma, e está tendo um machine learning ali, está rodando, não sei se é todo dia, eu acho que é todo dia que a Amazon treina o modelo, pode ser que tenha um outro que treine de hora em hora, pode ser que seja alguma coisa mais próxima possível do real time, e vai depender da estratégia de cada negócio. Então, até mesmo quando você vai retreinar o seu modelo, você precisa saber ali mais ou menos como é que faz, o que faz sentido para o negócio, o que não faz. A ideia é essa. E é o engenheiro de machine learning que vai cuidar disso. Enfim. Na prática. Como é que é na prática isso aqui? Porque é complicado. Tem empresa que não divide. Tem empresa que te chama, trabalha com dados. Faça isso. Vai fazer arquitetura, engenharia, análise da ciência, engenharia de IA e de machine learning. E mais um pouco. Ainda vai ser o pior. Mas tem até um meme engraçado aí que vem em mente, que tem um Mufasa lá com Simba falando sobre exatamente isso. Quando uma empresa muito pequenininha, tudo que onde a energia elétrica tocar
é a que você vai trabalhar. Mas, brincadeiras à parte, tem empresas que simplesmente são assim, brincadeira, mas com uma dose de verdade, né? Mas vai depender do porte. Se for pequena, se for média, grande, cada um vai ter uma estrutura diferente. Não exatamente melhor ou pior, mas o ideal é que fique segmentado. E muitas vezes isso também é uma questão de prática de mercado. Então, costumam fazer muito isso lá fora, de organizar o que cada profissão vai fazer. De repente, no Brasil não organiza tão bem assim. Tem empresas que são bem organizadas com esse tipo de coisa, estão bem avançadas. Então, eu vejo, por exemplo, tem empresas que querem porque querem adotar uma estratégia de IA para mudar o mercado, para mudar o resultado, ter super lucro. Mas não tem nem os dados organizados ainda. Ainda estão discutindo o que vão fazer com os dados que estão todos em planilha. Às vezes não confio no banco de dados, confio na planilha. Então tem algo errado aí. Então começa aí. Começa a organizar a bagunça para depois toda hora de barro aqui. Beleza. Daqui a pouco, se eu muto o microfone sem querer, eu choro depois. Cara. Eu vejo que tá com 1 hora de gravação e não tem, tá mutado o tempo todo. Mas, beleza. Bom, tem empresas que precisam se organizar. Simplesmente isso. Para depois pensar em machine learning. Então não adianta. Não vai ter modelo bom. Não vai rodar do jeito que espera. Não vai ter a magia acontecendo ali. Porque realmente, na hora de entregar o modelo, parece algo mágico. Para quem é leigo ali, vai clicar um botão, vai funcionar e isso. Perfeito. Mas precisa de dados bons para isso. E outra coisa que influencia é o nível de senioridade. Se você é júnior pleno, eu acho que não vai trabalhar com tantas coisas assim de ferramentas, mas às vezes trabalha até com mais que isso. Mas sênior já começa a mexer com isso, pelo menos isso, né? Às vezes pega ali 3 profissões ali que eu falei, 3 funções diferentes, está fazendo isso no normal, num dia a dia normal. E é muito normal, isso é muito comum. E a sobrecarrega. É mais. Vai depender da estrutura da empresa, vai depender do seu nível ali, que muitas vezes você já está no nível mais avançado, você consegue pegar ali e fazer o negócio funcionar em poucas semanas e é isso. Já consegue até identificar se precisa ajeitar os dados, se não precisa, o que tem que fazer, então já vai se organizando. Área de atuação também, a área de atuação, eu acabei falando já, a área de atuação, país de atuação, vai depender do país que está, como é que está a maturidade do país, como é que está a maturidade de um povo em relação à inteligência artificial, muitas coisas são discutidas em congresso ainda, como é que vai ficar a LGPD, como é que vai ficar a privacidade de dados, e isso vai fazer com que você alimente mais os dados para o seu modelo, outros não, porque querendo ou não, se eu foco muito nos dados aqui, porque é a matéria-prima. Se você não tem a matéria-prima, você não tem nada construído. Você não tenta levantar um prédio aí, você não tem a matéria-prima do prédio, não vai ter nada, vai ter vento ali. Então, dependente se é tijolo, se é cimento, se é concreto, aço, você não vai ter como subir nada ali. Vou fazer de areia, beleza? Vai cair. Então, faz com areia aí que faz 100 andares com areia. Ok, você pode tentar fazer, mas o dado tá cagado aí, você precisa ajeitar, né? E é isso. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa. Não, só isso mesmo. E ficou bem extenso, na verdade. Mas eu tentei abordar um pouco de tudo aqui. Não quis me estender muito, mas tem coisa que, querendo ou não, tem que entrar um pouco mais no detalhe. Mesmo assim, eu acho que foi bem superficial ainda. Tem muita coisa de cada área. Mas é só uma coisa que, assim, para 2025, início do ano, aqui estamos no início do ano, faz sentido. Pode ser que mude isso aqui. Souber de alguma ferramenta aí que mudou, algum fundamento, agora a gente não faz mais isso, a gente não usa mais matemática, a gente está usando geografia. Pode acontecer, você quer trabalhar com dados geoespaciais, não sei. De repente faz sentido ali, então vai depender. Isso não é regra absoluta também. E tiver uma experiência diferente aí também, coloca no comentário, pode ter uma dúvida aí, alguma coisa, um feedback, sempre bem-vindo. Pode mandar aí, também deixei minhas redes, LinkedIn, site, essas coisas aí, Instagram, fiz um Instagram esses dias aí. Eu tenho 2 seguidores já, eu mesmo me seguindo, mas fiz há pouco tempo mesmo. E vai seguindo aí, depois vou tentar colocar algumas coisas ali para integrar o canal de YouTube com o Instagram. E a ideia é essa mesmo.
Valeu, até mais, obrigado.